iPad 9 após 2 anos de uso. Depois de tanto tempo usando esse dispositivo, eu posso falar muita coisa sobre esse aparelho, principalmente poder ajudar muitas pessoas que estão interessadas em comprar o iPad 9 em 2024. E já adianto que ele ainda é o melhor tablet nessa faixa de preço e vou tirar muitas dúvidas sobre qual tablet comprar. Recebo muitas mensagens se vale a pena comprar o iPad 9 ou o Galaxy Tab S9 FE ou outros modelos nessa mesma faixa de preço. Nesse vídeo falarei um resumo de tudo que eu achei sobre o desempenho, produtividade, qualidade de construção, display, câmeras, armazenamento, tempo de atualização e bateria desse aparelho ao longo desses últimos 2 anos. Mas antes, peço para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo. Se você tem interesse em comprar o iPad 9 ou outros modelos, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Comprando nos meus links, você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Agora falando sobre o iPad 9 após 2 anos de uso. Eu comprei esse tablet justamente para tentar substituir o meu notebook que estava travando muito na hora de editar vídeos simples em Full HD. Eu comprei justamente para me ajudar a pesquisar, criar, escrever e editar os vídeos aqui do canal. O iPad 9 me ajudou a fazer tudo isso e no início de 2022, quando eu comprei ele para fazer esse tipo de atividade, muitos vídeos no YouTube diziam que ele era um ótimo tablet para estudos, pesquisas e outras coisas do tipo, praticamente só coisas leves do cotidiano. Mas olhando pelas especificações desse iPad, eu imaginava que ele poderia fazer muito mais que isso. Eu sei que muita gente já sabe das especificações desse aparelho. E já adianto que o iPad é muito diferente dos tablets que possuem o Android como sistema operacional. Mas possuindo o mesmo processador da linha iPhone 11, eu sabia que o iPad 9 não só tinha desempenho de sobra para estudantes, como ele ainda é uma ótima opção de compra para criadores de conteúdo que estão começando nesse ramo. Sobre o desempenho, ele consegue realizar qualquer tipo de tarefa em 2024. E após 2 anos de uso, isso me surpreende, não só dos produtos Apple, mas me surpreende muito no iPad. E olha que estou falando sobre um modelo que globalmente é visto como um aparelho popular. Fico imaginando como deve ser o iPad Air 5, que tenho muito vontade de pegar, o iPad Air 6 ou até mesmo o modelo mais top lançado nesse ano de 2024. Para estudantes e universitários, se você quer literalmente substituir o seu caderno, o iPad 9 é uma excelente porta de entrada, principalmente por causa do seu preço. Sobre os aplicativos, os melhores apps de escrita que eu uso é o GoodNote 6 e o Notablet. O GoodNote, no ano que eu comprei, era um aplicativo pago, mas hoje é possível baixar gratuitamente e você pode criar até 3 cadernos de graça dentro do aplicativo. Acima disso, você terá que pagar R$ 49 por ano ou algo nessa faixa de preço. Já o Notablet, eu baixei quando não era possível baixar o GoodNote, mas logo nas primeiras 3 semanas de uso, eu migrei para o GoodNote e nunca mais usei o Notablet. Mas afirmo que esses dois são os mais baixados por estudantes, universitários e criadores de conteúdo. O ponto negativo é que ele não vem com a caneta, mas para escrita existem diversas opções custo-benefícios e a caneta Gojo Doc de 10ª geração é a que eu uso e que custou apenas R$ 75 ou até menos que isso. E essa caneta também fez 2 anos de uso, pois comprei ela antes de comprar esse iPad. E todos os aplicativos funcionou super bem com essa caneta. E é por isso que eu divulgo ela até hoje. E ela era a mais vendida. Não sei se lançaram uma melhor que ela, mas ela ainda é bastante vendida em 2024. Sobre isso, eu vejo muitas pessoas deixando de comprar o iPad 9 e até mesmo o iPad 10, simplesmente pelo fato dele não ser vendido com a caneta. Sem saber disso, elas estão abrindo mão do desempenho e longevidade só por causa de um acessório que você pode comprar por um preço super acessível. E falando em acessórios, vou deixar o link de uma capa teclado que transforma o iPad 9 em praticamente em um notebook ou MacBook, dependendo do ponto de vista. Essa capa teclado é o melhor acessório que já encontrei para o iPad 9 e está valendo super a pena. Recomendo isso porque, infelizmente, o iPad 9 é muito pobre em acessórios e isso prejudica na produtividade. Como ele tem um design antigo, ele não possui ímãs na sua construção e é por esse motivo que não temos uma Smart Folio parecida com a capa do iPad Air 5 e até mesmo do iPad 10 aqui
para o iPad 9, justamente por ele ter o design antigo e não possuir ímãs na sua construção. Mas isso não tira o mérito do iPad 9 ser o melhor tablet custo-benefício para estudos e produção de conteúdo, além de ter muitos aplicativos profissionais disponíveis para o iPadOS. Além de ter um processador que está muito bem fluido, otimizado e não aquece nem com edição de vídeos, esse é um dos pontos fortes do iPad que já falei em outros vídeos aqui no canal. A Apple só utiliza chip top de linha no iPad. E é por isso que os iPads possuem uma longa vida útil quando comparado com os tablets com Android. E sim, por causa desse processador, você não terá problemas tão cedo com desempenho, principalmente para quem precisa de um tablet para estudos ou até mesmo para criação de conteúdo. Além de ter um bom desempenho para editar fotos no Lightroom e principalmente editar vídeos em 4K 30 FPS. Claro que não é perfeito, o iPad 9 poderia ter a função de abrir aplicativos e redimensionar ele na tela, assim como acontece com os notebooks e os tablets de entrada da Samsung. A Apple batizou essa função de Stage Manager, mas essa função só está disponível nos iPads que são equipados com o chip M1. E isso não é uma limitação do processador A13 Bionic, e sim que isso seja uma escolha da própria Apple. E se essa função existisse aqui no iPad 9, a produtividade seria muito melhor. Agora falando sobre o desempenho em jogos, confesso que joguei muito aqui no iPad e nunca tive nenhum problema com o desempenho. Mas no início eu achei estranho, pois em alguns jogos não existia a possibilidade de escolher o gráfico e nem personalizar os gráficos. Parece que o próprio sistema definia qual gráfico ele conseguia rodar para entregar uma boa fluidez, ou é o próprio jogo que não tinha essa otimização e não entregava opção para você escolher ou definir os gráficos do jogo. Mas com o passar do tempo, os jogos foram melhorando e os gráficos também foram ficando com uma melhor qualidade de imagem. Mas confesso que jogar aqui no iPad 9 foi um pouco complicado. Nesse display grande me incomodou um pouco, isso porque os botões ficam muito longe um do outro, principalmente se você for jogar um FIFA Genshin Impact ou qualquer jogo em primeira pessoa. Não tem comparação, a jogabilidade aqui no iPad 9 é muito diferente do que jogar em um smartphone. Às vezes eu acho complicado por causa da tela grande e os botões serem bem espaçados. Claro que com o controle Bluetooth seria muito interessante nesse caso e deixaria a experiência ainda melhor. E se você tiver a mão pequena, você irá sofrer um pouco com a tela grande. Mas apesar de eu não ver o iPad como uma ferramenta só para jogos, o iPad que eu acho ideal para quem quer um tablet com foco em jogos, o iPad mini 6 tem um desempenho melhor e um tamanho perfeito para quem quer um tablet ou até mesmo um iPad para jogar. Mas como passatempo, o iPad 9 conseguirá rodar qualquer jogo da atualidade sem nenhum problema, e isso aí vai agradar com certeza muitas pessoas que desejam comprar o iPad 9 em 2024. Sobre a qualidade de construção, se você nunca teve um tablet, iPad, iPhone ou qualquer outro produto da Apple, você vai se impressionar com a qualidade de construção. Claro que um produto novo é sempre interessante e você vai achar que o iPad 9 é muito bem construído e vai durar muito tempo. E isso é verdade. O iPad 9 tem a mesma qualidade de construção de qualquer outro iPad mais caro. Ele tem a traseira em alumínio e um acabamento com padrão Apple. Fora que essa construção colabora para a durabilidade do dispositivo e passa a sensação de que esse será um produto bastante durável. Isso seria muito diferente se fosse utilizado materiais frágeis como plástico em sua construção. Já falei em outro vídeo que o iPad popular ao mais top, a qualidade de construção sempre foi alvo de elogios, principalmente pela resistência e durabilidade. E hoje em dia é possível encontrar muitas pessoas usando o iPad 3 ou o iPad 5 funcionando sem nenhum problema e às vezes muito bem conservado. E sendo sincero, eu sou uma pessoa que cuida muito bem de todos os meus produtos, até porque assim como tudo que tenho, eu precisarei vender para trazer novidades aqui para o canal. E o iPad 9 é o dispositivo que até hoje não apresenta nenhuma marca de uso, nenhum arranhão ou qualquer coisa mínima que seja. Além disso, o iPad 9 é o último tablet da Apple que conta com uma entrada P2 para fones de ouvido. Infelizmente, o iPad 10 deixou de possuir este recurso
que muitos brasileiros ainda gostam, mas nunca usei essa entrada, já que nesses últimos 3 anos eu só tenho usado os fones Bluetooth. Falando sobre a qualidade do display, o iPad 9 possui um display com cores muito bem calibradas. Claro que ele não é igual aos tablets mais recentes da atualidade, até porque o display vem evoluindo muito desde o lançamento do iPad 9. Porém, o que entrega um pouco a idade desse iPad é o display em formato 4x3, um estilo meio quadrado, e isso é desproporcional na hora de assistir vídeos, filmes e séries, principalmente vídeos que têm um formato 16:9, que é um formato padrão há muitos anos. E no formato de vídeo 21:9, que é usado muito no cinema e tem se tornado muito popular nesses últimos 2 anos, o display fica ainda menor na hora de assistir conteúdo. Porém, o display menos quadrado chegou no iPad 10, que tem uma proporção de tela muito melhor para quem gosta de assistir vídeos, filmes e séries. Como falei anteriormente, o iPad 9 tem um excelente display com cores muito bem calibradas, e isso é essencial na hora de editar vídeos e principalmente editar as fotos direto no iPad para postar na internet. E é por isso que o iPad 9 ainda é a escolha de muitas pessoas que estão entrando ou seguindo uma carreira profissional. Claro que ele não terá um desempenho do iPad Air 5, que é muito mais completo e atenderia qualquer tipo de usuário, mas ele está sendo a porta de entrada por ser um produto que entrega um bom desempenho, bom display, longevidade e o preço bem baixo. Agora, falando sobre as câmeras, eu não conheço ninguém que use as câmeras desse aparelho para tirar fotos e postar em redes sociais. Mas o iPad 9 tem câmeras que não vai agradar muitos usuários. Não falo isso com o objetivo de tirar fotos e gravar vlogs, mas tirar fotos de documentos. Muitas pessoas usam as câmeras do tablet para agilizar o trabalho, tirar fotos de um documento ou qualquer tipo de texto. O iPad 9 tem a câmera principal bem decepcionante. Isso é porque ele usa a mesma câmera do iPad 5, que foi lançado em 2017. Já a câmera frontal, que é a câmera principal, diferentemente de como acontece com os smartphones, ele possui uma câmera de 12 megapixels. A frontal é a melhor justamente para fazer videochamadas, mas eu nunca tive a necessidade de usar as câmeras desse aparelho, nem para fotos e nem para videochamadas. Mas a câmera traseira poderia ser melhor para poder tirar fotos de documentos com uma melhor qualidade. Toda vez que eu precisei tirar fotos de algum documento, eu usei o meu smartphone para isso. Mas o iPad 10 está com uma câmera traseira e a câmera frontal com uma melhor qualidade de imagem. Assim será possível tirar fotos de documentos com mais detalhe e com uma melhor resolução. Mudando de assunto e falando sobre o armazenamento. Infelizmente, o iPad 9 e o iPad 10 possuem apenas 2 versões, 64 GB e 256 GB de armazenamento interno. Quando comprei a versão com 64 GB, a versão com 256 GB era quase 2 vezes o preço da versão com 64 GB. Mas o iPad 9 com 256 GB era um pouquinho mais caro que o iPad Air 5 com 64 GB. Claro que não compensaria nem um pouco comprar o iPad com armazenamento de 256 GB, mas eu consegui usar muito bem os 64 GB. Claro que toda vez era necessário fazer uma limpeza dos arquivos que não era mais utilizado. E com isso eu nunca consegui utilizar os 64 GB desse aparelho. E sendo assim, eu consigo ter o controle de todos os arquivos, mas infelizmente tem pessoas que não vão conseguir se adaptar com os 64 GB. Tem pessoas que facilmente lotam os 256 GB com arquivos totalmente desnecessários. Mas se você é criador de conteúdo ou estudante, você vai conseguir se adaptar ao armazenamento mais curto. Porém, o iPad 9 com 256 GB seria ideal para qualquer tipo de usuário. Mas você pode estar se perguntando se é possível colocar um cartão de memória ou SSD externo. Infelizmente, não é possível fazer isso graças à entrada Lightning. E essa entrada não te entrega a possibilidade para você colocar um SSD externo ou um cartão de memória. Mas existem poucos vídeos no YouTube que mostram pessoas conseguindo usar o cartão SD como drive externo. Mas existem pessoas que fazem a mesma coisa e não conseguem ter o mesmo resultado. É como se fosse uma gambiarra. Pode funcionar com uma pessoa e pode não funcionar com outra pessoa. E é por isso que nunca tentei gastar dinheiro com algo que pode não funcionar comigo. Porém, no iPad 10 é possível usar o cartão SD ou até mesmo SSD graças à entrada USB tipo C, que você consegue colocar um SSD externo ou um cartão de memória externo, tendo a possibilidade de fazer transferências rápidas de arquivos sem precisar transferir os arquivos para o iCloud ou Google Drive. Mas
Mas nos dias de hoje você terá duas opções por menos de R$3.000. O iPad 10 com 64 GB que possui USB tipo C e é possível utilizar cartões de memória ou SSD para armazenar arquivos, ou comprar o iPad 9 com 256 GB. Se fosse para escolher um desses dois, eu compraria o iPad 10. Mas cada pessoa sabe o que será melhor para o seu tipo de uso. O que é melhor e mais prático para o meu uso pode não ser a melhor escolha para outra pessoa. Mas o que muitas pessoas pensam na hora de comprar um dispositivo novo é no tempo de atualização que ele terá pela frente. Eu sempre falo que os tablets possuem uma proposta muito diferente de um smartphone, sendo algo bem parecido com o notebook. Quem compra um tablet ou iPad não tem o costume de trocar de aparelho todo ano, assim como acontece com quem tem um notebook. E os iPads são conhecidos justamente por entregar um tempo de atualização um pouco maior que é encontrado nos iPhones. E mesmo o iPad 9 ter sido lançado em 2021, ele ainda terá muito tempo de atualização pela frente. Ele foi lançado com o iPadOS 15 em 2021, em 2023 ele recebeu a sua segunda atualização de sistema, o iPadOS 17, e para quem tem dúvidas, o iPad 9 ainda pode receber no mínimo mais 3 atualizações de sistema. Com isso, qualquer usuário poderá receber novidades e melhorias no iPad 9 nos próximos anos. A Apple, infelizmente, não revela a quantidade de atualizações que seus aparelhos podem receber, mas eu sempre falo que é só você olhar para as gerações passadas, iPad 6 e iPad 7, que ainda funcionam sem nenhum problema. Mas é claro que com o passar dos anos, todos os produtos eletrônicos se tornam obsoletos, que é o caso do sucesso do iPad Mini 1 e iPad Mini 2, que está sendo um sucesso na Shopee, e são produtos obsoletos e considerados lixos eletrônicos em muitos países. Mas confesso que tenho curiosidade e comprarei o iPad da Shopee para ver como ele se sai nos dias de hoje. E é claro que teremos um vídeo sobre isso aqui no canal também. Sobre a bateria, o iPad 9 possui uma bateria com 8.557 mAh. Esse é o tamanho padrão do iPad e de qualquer tablet com Android. Mas o que faz o dispositivo entregar uma boa autonomia de bateria é o sistema otimizado, aplicativos otimizados e o usuário. Com o meu tipo de uso, eu sempre consigo fazer mais de 8 horas de tela com o uso comum, navegando nas redes sociais, assistindo vídeos, fazendo pesquisas no navegador e fazendo anotações. Quando o uso é um pouco mais intenso, que envolve jogos e principalmente edição de vídeos em 4K, uma recarga consegue fazer 4 e no máximo 5 horas de tela. Quanto mais desempenho o aplicativo exigir, maior será o consumo da bateria. É por isso que quando o assunto é bateria de qualquer aparelho, o consumo e a autonomia sempre vai variar de usuário para usuário. Mas com base no meu uso, a recarga está durando mais de um dia quando estou fazendo atividades comuns do dia a dia. E nesses 2 anos eu não senti nenhuma diferença na autonomia ou grande perda na autonomia. Após 2 anos de uso, muitas pessoas vêm me perguntar: qual o melhor tablet para se comprar em 2024, que custa até R$2.000? Muitas pessoas ficam de olho no Galaxy Tab S9 FE, um tablet interessante, porém ele só é interessante por causa dos acessórios que vem na caixa. Para pessoas que precisam de um tablet para trabalho, estudos e criação de conteúdo, ele pode atender muito bem durante esse ano e no próximo ano. Porém, o destino dele será o mesmo do Galaxy Tab S6 Lite, que foi lançado no mesmo período do iPad 9, mas que está tendo muitos problemas com o desempenho e principalmente problemas na hora de rodar muitos aplicativos comuns no dia a dia. O problema do Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S6 Lite e outros dessa mesma categoria é que eles são equipados com processadores de smartphone intermediário. Isso não quer dizer que ele será ruim assim que sair da caixa. O problema será daqui a 1, 2 ou 3 anos. E o problema não é ser Android. Se tiver a oportunidade de comprar o Galaxy Tab S9, que tem um processador de smartphone top de linha, aí ele valerá a pena. Mas o problema aí é o preço. Nessa faixa de preço, vamos esbarrar no iPad Air 5, que é equipado com chip M1. Nessa categoria não existe um tablet com Android que vai entregar um desempenho melhor que o iPad Air 5. E olha que estamos falando de um tablet que foi lançado em 2022 e não tem outro à altura dele. Se você não quiser pagar mais de R$2.000, o Galaxy Tab S9 FE será uma excelente opção de compra para quem quer um tablet para jogar, navegar na internet e assistir conteúdo. Mas quando o assunto é estudos e trabalho profissional, o iPad está muito à frente dos tablets com Android. Isso não é só mérito da Apple, isso também é culpa da concorrência que só ficaram assistindo os lançamentos sem criar nada que seja tão bom quanto os iPads, principalmente o modelo com chip M1 ou superior.
Esse foi o vídeo sobre o iPad 9 após 2 anos de uso. O meu primeiro tablet e o meu primeiro iPad. Um dispositivo muito interessante que ainda vai atender muitos usuários que querem comprar esse modelo e que até hoje não notei nenhuma diferença no desempenho e também na bateria. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do iPad 9? E se você também possui um, fale a sua opinião de dono aqui nos comentários. Lembrando que deixarei os links dos iPads e acessórios aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo. Vamos tentar bater os 20 mil inscritos aqui no canal e eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui!